Você tem medo de estar sozinho ou fica muito bem em sua própria companhia? É difícil imaginar uma vida sem pessoas ao nosso redor. Mas por que não apostar em bons momentos consigo mesmo? O ponto de vista dessa semana fala sobre solidão e solitude. Para a psicóloga Ingrid Bergamo, ficar sozinho abre espaço para reflexão. Tudo está dentro de nós, as perguntas e as respostas. Para a escritora Silvia Santini, os momentos de introspecção devem ser vistos como algo positivo. A solitude é a gente ter prazer em estar com a gente mesmo. A psicóloga Maria Aparecida Graneiro diz que ficar só pode ser a oportunidade de experimentar coisas novas. Toda tentativa é válida e nós não podemos desistir nunca. De todo erro, sempre tem um lado positivo. E isso é para crescimento. Então é importante se dar a oportunidade de errar e acertar. E hoje o ponto de vista falando sobre os prazeres e as delícias de estar sozinho, mas também com cuidado para que isso não se torne algo negativo. A Ingrid Bergamo é psicóloga. Ingrid, para a gente começar a nossa conversa hoje, como que a gente pode diferenciar a solidão da solitude? O que diferencia uma da outra? Solidão é quando a pessoa se sente sozinha. E a solitude é quando ela está sozinha e está bem, né? Então tem diferenças de graus. Enquanto uma pessoa solitária está muito triste, uma pessoa solitude está melhor, está bem consigo mesma. Ela fica muito bem na própria companhia. Fica muito bem com a própria companhia. Vocês falaram tudo, é isso mesmo. Uma pessoa que se dá bem consigo mesma, ela fica bem na solitude. Maria Aparecida, a gente também precisa fazer uma diferenciação aí sobre solidão e isolamento. Qual que é a diferença? A solidão, a pessoa, ela fica sozinha, ela quer ficar sozinha. E aí, de repente, ela pode desenvolver alguns sintomas de tristeza, angústia, dependendo do tempo que ela vai ficando sozinha. E o isolamento, ela se retira. Ela se retira, ela quer ficar sozinha, ela não quer o contato. Isso, geralmente, é para as pessoas que são tímidas, que têm dificuldade de contato. Então, elas vão ficando reclusas, vão fazendo isolamento. Isolamento físico mesmo, né? Físico mesmo. E aí, depois, a tendência é entrar numa solidão. Entendi. Em consequência disso. Começa com o afastamento físico. Começa com o afastamento, de se ficar reclusa, de se isolar, de não ter contato, pela dificuldade de falar com um com o outro, preferida pelas dificuldades. Ou seja, de repente a pessoa tem dificuldade de contato, a pessoa tem dificuldade no trabalho. Então, ela vai se isolando. Ao invés dela buscar, ela se isola. E esse isolamento vai levando ela a ficar ficando solitária, solidão, né? Aí vem a tristeza, a angústia, e aí entra um outro processo. Que aí tem quanto a Ingrid disse da solitude, né? A solitude, a pessoa já vai buscando, a gente tenta trabalhar com a pessoa que está nessa fase para procurar valorizar a solidão, vendo que através dela, não é a solidão dor, solitude, sim, paz, alegria e tal, mas buscando algo que se possa sentir prazer. Então, assim, a pessoa que vai fazer uma meditação, ela fica sozinha, mas é os pensamentos. Então, a pessoa que se isola e vem a solidão, ela tem pensamentos tristes, ela tem pensamentos angustiantes, que levam também ao sintoma. Ô Silvia, vamos falar um pouquinho com você. Silvia é decoradora, escritora, e ela relatou aqui pra gente um pouco antes que tinha medo da solidão na infância. E depois, na vida adulta, foi morar sozinha por um longo período. Como é que você passou da solidão para a solitude? E a vida traz umas coisas assim que a gente não prepara, né? No meu caso, foi tudo no mesmo ano. Eu me separei, meus filhos foram morar para cada um para um lado. Aí eu fechei meu negócio também porque era em sociedade com que ficou ex-marido. Então, aí eu fiquei sem trabalho, sem filho, sem marido, né? E já morava fora da minha cidade natal. De origem. Quer dizer, já não tinha mãe e pai perto. Aí foi assim, bom, tô sozinha, né? E aí? Bom, lógico que no começo muita solidão, né? Porque para sair de um convívio assim, ainda mais que eu tinha loja, tinha trabalho. Foram muitas rupturas, né? Muito. Então, o ano de 2003 para mim foi feroz. Mas aí, né? Bom, já que é assim, aí eu pensei, se veio assim é porque alguma coisa eu tenho que ver daí, né? Diferente. E aí eu, né? Lógico, foi triste o começo, a solidão, mas aí eu fui começando a descobrir coisas, a buscar caminhos, né? E partindo de uma iniciativa de vou
lidar com isso, né? Teve que ter Tive que esse ter ponto de proativo, né? proativo. E aí, bom, eu acho que tem assim um pouco de coragem e um pouco de humildade para também pedir ajuda. Porque aí sozinha... Nem sempre né? a gente consegue Psicólogas aí, por favor, help. Ô Ingrid, é um conceito, o conceito da solitude é um conceito muito pouco falado, na verdade, e as pessoas às vezes não sabem que sozinhas ou não realizam isso, elas podem estar muito bem, obrigado, é isso mesmo, né? Se elas tiverem uma atitude proativa e de se autoconhecer, não é? Exatamente. Eu penso que a nossa sociedade, inclusive os nossos pais, não ensinam a gente a ficar só, né? Você está muito sozinho, ficam preocupados que você está tímido, está com problema de relacionamento interpessoal e não fala, aprenda a ficar sozinho, aprenda a gostar das suas coisas, aprenda a se conhecer, o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, a gente não é criado dessa forma. O que acontece? A hora que você cresce, você tem medo da solidão. A solidão não é uma coisa gostosa, acaba sendo um monstro. Então, você foge da solidão e acaba fugindo da solitude por medo da solidão. Não sabe não desse saber, prazer, Não sabe desse prazer que é também estar só e ter... você tirar conclusões da sua própria vida por você mesmo, você concluir coisas da sua vida por você. E não precisar ter relacionamento com as pessoas, estar com amparo alguém, no outro, Isso. né? sem ter uma dependência, na verdade, né? Ser independente emocionalmente. Né? Entendi. As pessoas não sabem disso, a gente precisa ensinar as pessoas. Ô Cidinha, e a Silvia falou também de procurar ajuda. E o que é procurar essa ajuda? Bom, hoje existe, embora nós já estejamos assim, numa época que se fala muito em psicologia, em terapia e tudo mais, as pessoas têm uma resistência, porque acreditam que quem busca ajuda é porque não dá conta de si, não dá conta dos seus problemas, é louco e tudo mais. Então, essa dificuldade vem por essas crenças. E aí, através de você conseguir mostrar para eles o que é a terapia, o que é a ajuda, é você poder conversar coisas de você próprio, falar coisas que você às vezes não consegue falar com um amigo ou com uma pessoa muito próxima e se conhecer. Então, é trocar lente da forma com que você vê uma situação, você vê de outra forma. E sozinho é muito difícil, porque nós temos as nossas crenças, nós passamos por educação da família, da escola, de convívio, e nós vamos acreditando que aquela forma de pensar é a certa. E, na realidade, muitas vezes não é. E é onde gera o sofrimento, né? Então, como a Ingrid disse, né? De estar sozinho. O estar sozinho é a oportunidade de se conhecer, de saber... poder decidir por si só, de poder falar assim, olha, eu estou sozinho. Só que o medo é grande de falar, olha, aquela pessoa está sozinha por causa disso, está sozinha por causa daquilo outro. E essa ajuda, as pessoas acabam ficando com medo de buscar. Protelando, né? Porque até buscar ajuda é como assim, não dei conta. É como se fosse um fracasso, Isso. né? Um fracasso. E não vê como um entendimento, de um auxílio, de um vamos aqui, me dá a mão, né? Mas é um crescimento, porque você se desenvolve, você começa a desenvolver habilidades que você tem, que você não sabia que tinha, o pensamento que você acreditava que fosse verdadeiro não é o verdadeiro, existem outras formas de eu ver a mesma situação. Eu saio do automático, eu vivo para a vida de uma forma mais tranquila, né? É que nem o trânsito que nós vivemos hoje, né? Como é que você vê? Todo mundo está correndo, eu tenho que correr. Tem que correr. Eu vou também entrar como questionar o todo porquê, mundo, né? né? Não, eu não tenho que correr, eu tenho que ir no no meu tempo. O outro não tem culpa de eu estar atrasado, eu tenho que estar no meu tempo. Eu tenho que viver o momento, né? Eu falo que é aprender a se situar, nós temos que nos situar. E é interessante que a gente tem uma questão quando está com tudo, eu tenho que investir em alguma coisa tal. Então, não pensa que, não, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro. Não, agora não posso. Imagina, estou sozinha, eu não posso. Sozinho, não tenho... Ninguém me ajuda, né? Isso para mim nunca foi problema, porque negocia, dá um jeito, vende o jantar para pagar o almoço, mas é autoinvestimento, né? Então, eu acho isso Mas as pessoas não enxergam assim. Não vê isso. Vê outras com prioridade, mas ela... Por quê? Porque ela... está meio vaziazinha, ela não se dá esse valor. Né? Porque fazer terapia é se autoconhecer. Entrar em contato com pensamentos, sentimentos que você nunca pode entrar sozinho em contato. E estar em contato com o psicólogo é você entrar em contato com você e saber do que você pensa. E muitas pessoas têm medo disso. Tem preconceito. Então, já colocam assim, eu não estou louco. Né? Eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco. E não é verdade. Fazer psicoterapia não é para louco, gente. Louco vai para hospício. Porque ele não tem aquele mesmo raciocínio, não tem como não ele tem. conversar. Não tem como conversar, Elaboração, elaborar. não tem. Né? É neurótico que todos nós somos, que podemos fazer terapia. Não existe normal e existe o psicótico. O psicótico não faz terapia, ele conversa com as nuvens. Como é que você vai conversar com ele?
Mas os neuróticos podem fazer terapia, mas as pessoas acham que não são loucas. E ser louco não vai fazer terapia nunca, né? É verdade. E eu acho que também nessa sociedade que nós estamos que cobram tantas habilidades da gente, quando a gente está sozinho também é uma hora para uma pessoa, vamos supor, que nunca cozinhou na vida, aprender a cozinhar, sim. ou uma pessoa que nunca se virou em coisas do dia a dia de casa, aprender também a se virar, né? É o descobrir, eu dou conta. E valorizar esse eu dei conta. Então, aí você começa a acreditar em você mesmo. Então, eu tenho que passar por situações que eu vejo que eu dou conta para poder eu acreditar em mim. E se você não busca ajuda, se você não entra em nenhum desafio, fica muito complicado. Tem que gostar do desafio. E aí, no começo, a gente tem medo do desafio, de medo de não dar conta. E depois, quando começa, não, hoje eu mesmo vou fazer o almoço, se queimar, tudo bem e tal. Aí, a hora que fica bom, aí é gostoso, né? E você se sente bem. Então, né, encarar o desafio, por menor que ele seja, né? No seu caso, você sentiu alguma dificuldade nessa vida sozinha? Várias. Você teve que reaprender a fazer muita coisa? Tudo, porque a questão de ter marido, né? Para levar carro no mecânico, para trocar uma lâmpada, para não sei, essas coisas que a gente, né? Tinha uma casa, uma casa com a família inteira, então tinha uma empregada que cozinhava, que fazia tudo, o marido também ajudava no supermercado. Aí eu também não vou ter uma empregada para fazer só para mim. Você. Então, aí já passou para só faxineira, aí quando ela não vai, bom, vou comer na rua, vou eu fazer, como é que é? Então, aí é outro leque de coisas que é outra rotina, é outra vida. E ganhos, né? Porque aí você começa a ver que, nossa, eu nunca pensei que eu fosse, de repente, fazer uma faxina no meu apartamento. E eu faço sem problema hoje. Isso se transforma em algo, talvez, libertador e poderoso para a gente? Mas tem uma coisa, é o desconhecido. Né? Essa questão novo, de estar sozinho é um desconhecido pra gente. Como eu disse, a gente vive em sociedade. Aí quando você fica sozinha ou sozinho, você começa a ter medo, porque nós temos medo do desconhecido. Aquilo que é conhecido familiar, a gente não tem medo, mas o que é desconhecido dá pânico. Então é isso que ela falou. Então ela foi vendo o que ela podia, foi fazendo e foi acreditando nela. E foi tendo deleite disso, né? Falando, nossa, que legal, eu consigo descobrindo fazer. Descobrindo prazer. Mas tem pessoas que têm a dificuldade de ter o reforço naquilo que faz. Isso. Por exemplo, ela faz um arroz hoje, ela queimou. Aí ela fala assim, nossa, não vou fazer mais. Não dei conta. Aí ao invés dela falar assim, não, mas eu vou tentar foi a primeira de novo. vez. Foi a primeira vez. Vou fazer. Então, é se pensar, né, de falar assim, não, eu vou tentar. Aí a hora que consegue, fala, nossa, eu consegui. Isso é um reforço para outras tentativas, né? Então, por isso que esse contato com o inconsciente, com aquelas limitações, com o medo do eu próprio, descobrir o que tem, é assim, é ruim e ao mesmo tempo se torna maravilhoso quando você mostra para a pessoa que não é. Ela consegue ver que não é. Que é muito bom poder fazer isso. Entrar nas situações e ver que dá conta. Mesmo que seja o mínimo, mas elas têm que ser que nem uma escada, eu falo. Hoje você conseguiu um degrau, usa esse degrau como reforço, vai para o próximo, e aí quando você já está lá no alto. Então, você olhar para trás e ver o quanto você conquistou. Isso que é importante. Um degrau também, depois que você fez um bom arroz, é chamar um amigo para comer. Olha, fazer um arroz nota 10, venha comer meu arroz, né? Depois você tá pleno de si, né? E já que a gente está falando aqui de novos aprendizados, novas experiências, a gente vai conferir agora um vídeo de um publicitário, o nome dele é Rafael, e que ele decidiu se aventurar numa novidade, foi viajar sozinho, rodou o mundo. Vamos conferir. E aí, tudo bem? Bom, todo mundo gosta de viajar. Até hoje eu não conheci ninguém que não gostasse de viajar. Acontece que tem muita gente que deixa de viajar e de realizar grandes sonhos por falta de companhia. E eu era uma dessas pessoas. Só que um dia eu resolvi mudar e fazer minha primeira viagem ao exterior sozinho. E é engraçado que quando eu falo para alguém que eu acabo de conhecer, ou até para familiares, que eu viajo sozinho, as pessoas ficam com uma certa pena e devem imaginar, esse cara não tem amigo. Não tem nada disso. A questão é que nem sempre as pessoas mais próximas de você têm a mesma disponibilidade de tempo e de dinheiro. E então, você tem duas escolhas, ou você espera ou você vai. E eu resolvi ir. E aí então, o que no início era a única opção que eu tinha de viajar sozinho, hoje se tornou uma grande paixão. Viajar sozinho para mim é uma oportunidade única de me conectar comigo mesmo e de me conhecer cada vez mais. E cada novo lugar me apresenta
algo novo a meu respeito que até então eu não conhecia. Meu primeiro mochilão, então, foi em 2013, quando eu fiz uma viagem para a Europa e para lugares que eu sempre quis conhecer, e foi incrível. A maior dificuldade de viajar sozinho, na minha opinião, são os imprevistos. Se de repente um voo atrasa, ou se você passa mal, é você por você mesmo. Não tem ninguém ali para dividir a responsabilidade e para, de repente, apontar uma solução. Eu nunca me senti sozinho viajando, porque sempre tem pessoas nos mesmos lugares onde eu me hospedo, de repente até num pub, num café, sempre tem outros viajantes sozinhos também que a gente pode conversar e fazer amizade. O que eu aprendi que eu considero mais valioso nessa história toda de viajar sozinho, nesses anos, é você conhecer e saber sobre o seu poder de realização. Porque, olha, se você consegue viajar por outro lado do mundo sozinho, imagina a quantidade de coisas que você consegue fazer aqui. Então, a autoestima vai lá em cima e você começa a perceber o quanto de coisa bacana você consegue realizar. A gente acabou de conferir aí a história do Rafael, que pode ser um incentivo para muita gente que está assistindo o nosso programa hoje. E eu sigo aqui no papo com a Ingrid. Ingrid, solitude é isso mesmo? É autonomia, é independência? E para chegar lá, tem que vencer o medo? Tem que vencer o medo e esse desconhecido, que é a gente mesmo, né? Porque a gente não se conhece. Uma pessoa que tem coragem de viajar sozinho por um mês, em sua própria companhia, é uma pessoa que se superou muito. Esse menino está de parabéns, porque é muito raro e difícil acontecer isso na nossa vida. A gente vive em sociedade, a gente quer viver em sociedade, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, esse menino realmente é uma história de superação. Que bacana. Ô Cidinha, e a gente pode catalogar as pessoas mais tímidas costumam ser mais sozinhas, extrovertidos são mais, ou não, ou isso não é uma máxima, né? Não, as pessoas tímidas, ela tem um pouco de dificuldade, mas desde que a hora que ela começa, ela vê que o ambiente ela consegue adentrar, ela vai também, ela desenvolve, mas tem uma tendência maior a ficar sozinho. A se isolar, na verdade, se isolar, né? Porque pela dificuldade, por não ter um empurrão, sabe assim? Sim. Vai lá, faz, assim. Então tem essa tendência maior a ficar sozinho. Mas são muitas questões que têm que ser averiguadas para poder a gente afirmar assim, isso, dessa né? probabilidade de que são tímidos, ficam sozinhos. Não dá, porque são muitas variáveis que tem ao redor que pode ser trabalhado para poder saber quem fica ou não, por que ficaram sozinhos, Entendi. né? Porque quem fica sozinho é mais observador. A pessoa introvertida, ela é mais observadora. E a extrovertida, ela gosta de relacionamento. É como se ela tivesse... A gasolina dela é o relacionamento na pessoa extrovertida. E a pessoa introvertida é a pessoa mais tímida que gosta de ler, de observar, de ficar de olho nas coisas e fala menos. Né? Por exemplo, eu sou mais extrovertida. Gosta mais de contato com as pessoas, de conversar, de ouvir. Né? Então, elas têm uma tendência a se relacionar mais rápido do que o tímido. O tímido demora um pouco, depois pode ir, mas ele demora mais. Isso também acaba sendo uma prática, né? Quanto mais eu vou praticando fazer Mas a amizade, mais eu É, aprendo, né? Mais eu sei o jeito de chegar nas pessoas, lá. né? É aquela questão que eu falei, você vai uma vez, observa que deu certo, aí você vai de novo e aí vai desenvolvendo. Então, é o praticar mesmo, mas aí é onde que tem, né? Alguém para ajudá-la a mostrar, você dá conta, vamos tentar. As pessoas, para poder trabalhar as crenças que ele tem de por que ele quer ficar, por que ele tem esse medo. Que como a Ingrid disse, né, o introvertido ele gosta de ler, ele é mais observador. Mas o fato de ser observador, às vezes, limita ele, porque ele observa, vendo muitas vezes de forma negativa. Entendi. Que eu não Sim. posso adentrar porque, não dá, eu não vou conseguir acompanhar o assunto, aí as pessoas vão falar isso, eu não vou dar conta. Então, assim, tem essas questões que têm que ser elaboradas, né? E nós em ótima companhia, não é mesmo, Viga? É isso aí. Vamos por um breve intervalo e a gente volta já já com o ponto de vista debatendo solidão e solitude. Não saia daí, não deixe a gente sozinho. Just have one life to live. Spread your love. One silver can.
Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o ponto de vista, hoje falando sobre solidão e solitude. Eu pergunto agora para a psicóloga a Ingrid Bergamo. No bloco anterior a gente falava dos prazeres de estar só, da solitude, né, desse conceito que às vezes as pessoas não conhecem, mas também o estar só pode vir de uma dificuldade de eu me relacionar com as pessoas, né, de eu ter essa, não é uma timidez, mas uma dificuldade mesmo de relação. Tudo que é extremo não é natural e não é equilíbrio, né? Se uma pessoa é extremamente extrovertida, só gosta de conviver em grupo, ela não está bem. Sim. Se ela é extremamente introvertida, não gosta de conviver ou gosta de conviver, tudo que é extremo, ela não está bem. Então, uma pessoa ela pode ser feliz em grupo e pode ser feliz sozinha. Tudo depende de como ela lida com esse equilíbrio que ela tem. Eu gosto de pensar assim. Certo. Ela precisa equilibrar isso na vida dela. Certo. Assim como deve ter gente em casa nos assistindo e maravilhado com o conceito da solitude, se achando, nossa, eu sou eu pratico a solitude, mas é gente que não gosta de estar com as outras pessoas. Isso também é um problema, né? É aquilo que eu falei dos extremos, né? Uma pessoa que não gosta nunca de ficar com as pessoas também tem um problema. Uma pessoa que só fica com as pessoas, não fica sozinha, tem outro problema. Então, assim, tudo que é extremo, a gente tem que partir para o equilíbrio. Até indo para essa questão do ficar ou não sozinho, Maria Aparecida, tem gente que não consegue nem o silêncio. Então, coloca a música, liga a TV, liga o rádio, precisa do barulho para preencher aquilo. É medo de contato consigo mesmo? Provavelmente, porque quando você para, aí começam a vir os pensamentos, os questionamentos, aquilo que você pode não dar conta. Então, eu preciso de alguma coisa externa para poder eu ficar melhor. Então, essa dificuldade dói, né? Então, a pessoa procura o rádio, ou senão ela vai mexer no celular, ou ela fica na televisão, por essa dificuldade. Tanto é que tem pessoas quando estão com depressão, aí ela fica assim, aí eu falo assim, joga um videogame. Mas por quê? Porque o nível mental da pessoa se torna tão sofrido que ela precisa de uma distração. Aí é diferente, você impulsiona para isso. Impulsionar para isso, né? Isso. Mas porque é patológico, já tem a depressão, já tem esse transtorno que tem que ser tratado. Agora, as pessoas geralmente têm esse medo por si só, de ficar quietinhas, porque começam a vir as perguntas, não sei responder. Como é que e eu aí faço, a situação... né? Então, assim, melhor eu sair fora. Então, eu fico me distraindo, buscando alternativas. Ô, Silvia, no seu caso, enquanto escritora, vamos falar assim, você precisa do silêncio, você precisa dessa solidão na hora de produzir? Como é que você lida com isso? Eu acho que a gente precisa ter o nosso espaço, nem que seja um quartinho na casa. No meu caso, sozinha, com a casa inteira pra mim, eu escolhi o meu melhor lugar. Mas isso não é também só isso, porque senão da onde que eu vou buscar a inspiração, a né? inspiração, o questionamento, ainda mais hoje que a arte toda a nossa arte contemporânea, ela é do social, né? Ela é do que está acontecendo, ela é política, ela é tudo, ela é do que nós estamos vivendo. Então não adianta eu ficar lá naquele paraíso meu, vem inspiração. Não é assim, antes fosse, né? Eu já teria uns 10 livros publicados. Mas a gente precisa disso mesmo, até o próprio relacionamento dá material, né? Uma frustração ali, uma decepção aqui, ou uma coisa linda que eu vi lá, e isso tudo é, né, fora da minha casa. Né? Eu busco, né? E aí depois eu fico só para poder eu contemplar e refazer aquilo de uma forma. E não simplesmente... porque senão você não tem conteúdo. Porque eu penso troca, assim, né? Eu como artista, que o artista ele tem que se colocar para fora. Ou dançando, ou cantando, ou escrevendo, ou às vezes fazendo tudo, né? O artista contemporâneo também faz muitas coisas. Várias plataformas, para quê? Para ele chupar o que está acontecendo e traduzir de alguma forma para gerar o quê? Mais incerteza, é tirar as pessoas daquela sua zoninha de tudo certinho. Bom, tô sozinha aqui, tô certinha. Tô com todo mundo, tô certinha. Tô com o meu trabalho. Não, e a incerteza? Então, isso novo, isso tudo vem de cada dia nos contatos que a gente tem com o porteiro, com tudo, com as relações
Ingrid, uma dúvida, até que ponto, como a gente tem que ficar atento para essa solitude, às vezes não virar tão grande, uma autonomia tão grande, que você beira quase egoísmo. Então, eu gosto de ficar só, então começo a fazer tudo sozinha ou não chamar mais as pessoas. A gente também tem que ficar atento a isso. Muito, porque o contato com as pessoas também é saudável. Você acaba aprendendo, acaba se renovando com as pessoas, né? E revendo e sendo humilde. Porque a hora que você começa a conversar com outro, você passa a ser humilde. Você fala, puxa vida, ele sente isso também, eu sinto. Ou ele sente diferente de mim. Ou ele sabe, eu não sei. Ou ele sabe, eu não sei. Ou ele leu aquilo, eu não li, eu preciso ler mais. Então, isso vai dando um norte pra gente. Uma pessoa que fica muito sozinha, ela se satisfaz sozinha, ela também não está bem, né? Porque ela tem que ter, então, esse toque que fala assim, bom, eu estou muito sozinha, estou me satisfazendo muito sozinha, eu preciso, então, agora do outro para começar a me relacionar com o porteiro, com a faxineira, com os amigos, enfim, com todo mundo, o relacionamento em si. Então, ela que tem que ter esse timing aí, né? Porque o buscar, como a Ingrid está dizendo, tudo que passa tudo que é o excesso é patológico, já é uma disfunção. Então, assim, o fato de você ficar muito para com você mesmo, você achar que dá conta, é um erro, porque nós também não damos conta só de ficar sozinhos. Porque senão vocês começam a achar sempre que o teu é pior, que a tua situação não tem solução, e que não é. E o contato com o outro é a troca, né? De saber que o outro também tem seus problemas, de como ele lidou com aquele problema que é parecido com o meu, que é importante, né? E o estar com outra pessoa é importante. Como diz assim, o nosso coração, ele produz uma voltagem, uma carga, uma energia. Então, quando você abraça uma pessoa, quando você tem contato, aquilo lá faz bem. E as pessoas que se isolam, que não têm esse contato, elas acabam ficando doentes por isso também. Então, é importante o contato, né? Então, o fato de você ser sozinho, dar conta de estar sozinho, tem que ser mostrado que não que isso não pode ser efetivamente aquilo que você tem que fazer. Você tem que ter contato com outras pessoas, você tem que viver com outras pessoas. Se alimentar de outra forma. Você tem que se alimentar de outra forma, porque não é só a comida, a bebida, é o outro, a troca, o olhar, o carinho, o toque, que é importante. Até também para você não virar uma pessoa que não sabe lidar com os outros, né? Virar uma pessoa mandona, que tem que ser do seu jeito, porque na minha casa eu sou sozinho, eu faço assim, assim funciona, né? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da solidão ou solitude e relacionamentos. A gente já falou um pouquinho aqui de amigos, grupos sociais, e quando a gente fala em relacionamento amoroso, Ingrid, a gente pode falar em alguns casos da solidão acompanhada. Então, às vezes, mesmo estamos num relacionamento, ali já não há mais sintonia, existe esse tipo de solidão? Como lidar com isso ou como evitar isso? Existe muito, porque é uma pessoa que não se abre, provavelmente. Eles estão numa relação a dois, mas não se abre muito, não confia ainda muito na parceira ou no parceiro, e acaba deixando coisas ocultas, acaba não falando muito. Então, você acaba ficando sozinho na relação, porque você não se abre efetivamente com o seu parceiro, né? Então, eu atendo, por exemplo, pessoas assim, que namoram há 3 anos e que se sentem só, muito só. Né? Daí a pergunta para a pessoa, mas como você se sente só? Você não conversa com essa pessoa? Conversa, mas não conversa aquilo que deveria realmente conversar, que são as angústias, os medos, que a gente tem. Os planos, às vezes, né? Desculpa, coisas positivas também, né? Os sonhos que as pessoas têm, todo mundo tem, né? Se nós vamos alcançar, ninguém sabe, mas tem que ter sonhos, tem que ter planejamento de vida, né? E às vezes a pessoa não comenta isso. Não traz para o relacionamento. Ainda nesse universo do relacionamento, tem também gente que não tolera ficar sozinho, que fica engatando um relacionamento no outro, o que também é algo que não é positivo para essa pessoa, que ela tá sempre, ela não consegue ficar sem nenhum companheiro, né? Aí você tem as questões. Eu não gostar de estar sozinha, o outro achar que eu estou sozinha porque eu não sou capaz de ficar com ninguém. Então, aí gera esses conflitos. A pessoa tem a necessidade de estar buscando. Ou seja, ela acaba se tornando uma pessoa egoísta, porque ela arruma uma outra pessoa para poder esquecer... Suprir aquilo. Então, aí já se torna egoísta. Eu estou usando uma outra pessoa, ao invés de eu me aproximar de alguém para eu poder conversar, eu desfrutar de um diálogo, desfrutar de um contato com outra pessoa para poder eu me restabelecer e até então poder decidir com quem eu quero ficar, se existe alguma outra pessoa. E não arrumar uma pessoa para poder eu ficar porque eu estou sem ninguém. Sim. Então, mas é aquele contato consigo próprio que é importante, que é necessário. Você se entender. Você se entender e saber que, independente do que pensam
o outro pensa por eu estar sozinha, eu, em solitude, aprendi que é bom estar sozinha. Então, por isso, eu estou sozinha. Então, eu posso ter amigos, eu posso sair. E daí eu ter um bom contato e escolher depois uma outra pessoa que eu possa ficar sem ter que estar usando alguém para substituir o outro. Ô Silvia, como é que você vê o olhar da sociedade perante aquele que escolheu viver sozinho, estar sozinho, ou que se mostra muito bem estando sozinho? Há uma incompreensão ainda relacionada a isso? Isso assim, de quando eu era mais jovem, isso era muito claro, assim, as mulheres que se divorciavam, elas ficavam meio perdidas. Meio sem o nicho, né? Sim, porque aí ela tinha umas amizades que eram do casamento, aí não pode conviver mais porque as mulheres dos que estão casados não quer mais ela, porque ela virou um perigo. Então, antigamente, isso era muito... Eu mesmo cheguei a vivenciar isso, assim, em questão de com quem que eu vou ter amizade agora. Apesar de que eu sempre tive amigas solteiras, que eu sempre gostei, então, no meu caso, aí eu fui... A transição foi fácil. Foi fácil, mas hoje eu não vejo mais isso como uma dificuldade. Eu acho que hoje a gente está Tem um novo olhar aí. Um novo olhar com relação às muitas né? pessoas estão sozinhas, né? Eu acho que o olhar bacana é essa da proposta de vocês, de realmente checar, né? Se a pessoa, me separei, estou bem aceita socialmente e tal, mas será que eu não estou escondendo alguma coisa de mim mesma que eu preciso olhar mais? Né? Até porque a gente tem que lembrar, Rio Preto é uma das cidades que está nos primeiros lugares dos rankings de famílias sozinhas. Né? De pessoas morando sozinhas. Assim, isso no âmbito estadual. A gente teve uma matéria que apontou isso, né? Cada vez mais pessoas morando sozinhas. Uma questão contemporânea, que não é só nossa, né? Mas em diferentes cidades. Exatamente. E que Rio Preto está muito bem ranqueada nesse número. E antigamente também havia, não sei se vocês concordam, um preconceito muito grande com quem estava sozinho nos lugares, né? Ir num bar sozinho, e tá no cinema sozinho, né? E havia a sociedade julgava muito, não? Tanto julgava e a própria pessoa tem essa crença de que estar sozinho, os outros vão me olhar, o que eu Todo estou mundo fazendo? olhando, né? Você já acha que estão olhando diferente? Eu sou diferente. E no consultório, eu pego muito isso e faço esse trabalho com as pessoas. Não, você foi no cinema já sozinho? Eu no cinema sozinho? Mas nunca fui no cinema sozinho. Mas por quê? Aí você vai no shopping? Também não vou. Mas você não sai? Não. O que vão pensar de mim? Vou fazer o quê sozinho? Eu falei, então assim, as pessoas têm a dificuldade de vislumbrar que elas podem admirar, sonhar, olhar para o outro, ficar observando as pessoas que estão passando pelo shopping, ou seja, por onde elas estão, e que elas têm autonomia. Então, eu vejo uma situação assim, de conquista. Nossa, eu dou conta de fazer sozinha, né? Eu dou conta de ir no cinema sozinha. E as pessoas têm medo, Teve uma paciente que chegou e falou assim, no cinema sozinha? Jamais, né? Eu vou fazer o quê lá? Ué, assistir o filme, chorar, dar risada, você pode fazer o que você quiser. Nossa, muito bom. E sozinha no cinema é muito bom. Aí eu falei assim, mas ela falou, você já foi? Eu falei, já. E aí, como é que foi? Normal. Então, assim, para você ver que as pessoas se preocupam muito, assim, do que o outro ainda pensa. Vai pensar, né? Isso, somente assim quem é casado, né? Acaba assim, eu não vou ser meu marido, eu não vou ser minha esposa. Isso é uma crença que, pelo amor de Deus, né? Não existe. Eu acho que a pessoa que está bem casada, de qualidade isso está superado, né? Você pode fazer coisas sozinhos, você pode fazer sozinho, e daí qual é o problema? Depois vão juntos em alguns lugares, e acho que isso que é bacana. Pode ser um bom exercício para fortalecer a autoestima? Também, porque depois, se acaso acontece o que acontece das separações, você consegue sobreviver. E o que as pessoas esquecem é de fazer isso, de depois que elas se casam, de aprender que elas têm vida própria, também tem que ter vida própria, que tem que ter o convívio que faz falta, de não ser sozinha dentro do ambiente, saber que você é cúmplice do outro, mas que você dá conta de ir no cinema sozinho, que você faz compra sozinho, de que você pode viajar sozinho, e que o outro vai estar ali. E o outro sempre vai estar ali. E as pessoas têm essa dificuldade. E aí é por isso que encontramos muito hoje, na questão de divórcio e separação, o desespero. E agora, eu vou fazer o quê sozinho? Como é que eu vou isso? Por consequência disso. Fica uma provocação também para as três. Isso também pode ser uma porta de entrada para relacionamentos abusivos também, né? Você fala, eu não vou me largar porque eu não vou saber me virar sozinho, é melhor ficar com esse aqui, ou com esses amigos que me dominam, ou com essa turma que me domina. Isso. Também pode ser Muito. As pessoas têm medo de
do estar sozinho e se submetem a situações de amigo, de marido, para poder não estar sozinho. Só que ela não percebe que isso vai gerar uma doença, uma patologia, ela vai desenvolver algumas coisas nela, assim, no próprio organismo dela, em consequência dela viver esse sofrimento. Então, as pessoas teriam que ter um pouco mais de esclarecimento em relação a isso, de poder buscar ajuda para poder saber que elas podem sair sozinhas e que elas não são obrigadas a se submeter, que elas têm o direito de falar não quero. Então, a questão é não quero, não é magoar o outro, mas saber que eu também tenho o direito de não querer e de querer. E as pessoas entendem que para ser aceito, eu tenho que fazer o que o outro quer. Disso que você falou, é o medo da liberdade, nos coloca na escravidão passiva. Pois é. Exatamente. Gente, a gente faz um intervalinho agora, o papo está rendendo muito. E a gente volta no terceiro bloco com muitas outras ideias e debates sobre solidão e solitude. Fique conosco, não sai daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre solidão e sobre solitude. Eu pergunto para a psicóloga, para Cidinha Graneiro. Cidinha, as redes sociais, a internet, essas tecnologias, elas ajudam a gente a se aproximar das outras pessoas ou elas criam uma falsa ilusão que a gente está perto, mas estamos cada vez mais longe? É uma falsa ilusão. Eu vejo como uma falsa ilusão a partir do momento que ele entra para o lado do extremo, você ser em excesso, como a gente já comentou antes. Porque a partir do momento que você usa ela de uma forma saudável para poder trocar uma ideia, marcar um encontro e tudo mais. Agora, a partir do momento que você está numa mesa de restaurante e todo mundo está lá com o celular, assim, e todo mundo olhando para o celular, e aí você olha para a mesa, ninguém conversando, eles não estão conversando entre si, então isso é o quê? Está afastando as pessoas. Está afastando as pessoas, porque é viciante. As pessoas não sabem do poder que isso é um vício. E que viciam, né? Então, eles ficam lá. O Facebook, você vai assim, né? Rolando. Pode ver que não tem fim, né? Aí chega uma hora e fala, você quer saber, vou tagar esse telefone na parede. Então, você tem que parar. Você tem que parar. E as pessoas, às vezes, é mais fácil ter o contato não visual e ficar lá conversando pelo WhatsApp. Sim. Do que conversar pessoalmente. Então, isso é perigoso, porque acaba dificultando o contato, né? As pessoas tendo dificuldade de poder estar conversando umas com as outras, e que o tímido aproveita essa oportunidade para poder estar falando, usando, e que as pessoas acabam também, as que têm o contato, acabam se afastando por poder ficar ali no WhatsApp ou nas redes sociais, e que, infelizmente, hoje tem atrapalhado muito. Oi, Ingrid, uma coisa que eu sinto, na verdade, às vezes parecia desconfortável. Você estava numa fila ou mesmo num bar sozinho, ou às vezes numa lanchonete, foi comer alguma coisa. Enquanto você esperava e não tinha nada, você esperava lá sozinha, era um desconforto, né? Fenomenal. E agora você tem o celular e parece que isso se dissipa, porque parece que você não está sozinho, né? Ou quem está te vendo não te vê mais naquela solidão. Parece que, olha, tá ali resolvendo uma grande coisa, mandando um e-mail. Com seus milhões de amigos, né? Isso também vem dessa falsa sensação? Tem essa falsa sensação de que você está... Porque se você, antigamente, você conversava com as pessoas da fila. Tinha uma fila imensa, você ficava conversando, né? Fazia amizade na fila, arrumava até namorado na fila, marido, esposa, né, na fila. E hoje é todo mundo no WhatsApp. Eu vou falar uma coisa pior, estudantes no WhatsApp. Eu dou aula, estudantes no WhatsApp. Eles não prestam atenção na aula. Enquanto a aula está rolando. Enquanto a aula está rolando. Eles estão no WhatsApp. E como é que você proíbe isso? Não e às vezes um conversando com o outro que está do lado, né? Do lado, entendeu? Então, assim, eu já vi isso em várias situações. Em curso de pós-graduação, por exemplo, também, que é um nível maior das pessoas no WhatsApp.
Teve uma pesquisa uma vez mostrando que, acho que uma pesquisa americana, mostrando que o bip quando tem uma mensagem e você está dirigindo, e o que isso faz com a pessoa. O quanto isso mexe com a pessoa. E foi mostrado que ele tem um grande domínio sobre a pessoa. Que é, assim, separa tudo que você está fazendo. Não, você está dirigindo e está lá. Bip, você vai lá. Parei. Aí você tem que repensar. Falar assim, antigamente não tinha celular, eu não tinha, as pessoas não me achavam. Então, assim, por que agora eu tenho que dar um bip, eu tenho que ver o que está acontecendo? Por que agora o celular toca, eu estou numa situação, eu tenho que atender? E isso acabou. As pessoas acabaram, assim, esquecendo desse princípio. Sim. E aí é por isso que estão cada vez mais ansiosas, porque tudo é muito imediato. Tocou, eu atendo. Chamou uma mensagem, tem que responder. Não. Então, aí eu falo que, assim, dá muita conversa, porque as coisas vão numa amplitude muito maior do que a gente está aqui, em relação a essa dependência de rede social, do próprio celular. Silvia, mais. Como é que você tá lida com as quietinha aí, Silvia? Você está se sentindo culpada ou você está se sentindo liberta disso? Eu já estou zen aqui pensando que o que a gente vive é o aqui e agora. É a única coisa que a gente tem. É o aqui e agora, é o aqui e agora. E esse comportamento nos leva para o passado e para o futuro, para o passado e para o futuro. Quem vai falar agora? Tá? Então, assim, como para mim isso é muito importante e nessa minha solitude eu pude ver isso. De repente, eu sou dona do meu tempo. E eu não sou escrava desse bip. Eu saio, quando eu saio a pé, eu não levo o celular. Se eu vou numa consulta, numa terapia, eu não levo o celular e volto e chego e tá tudo lá. Olha o que tem, respondo. Ninguém morreu porque eu não respondi na hora, né? Quase morreu, não saiu. Mas daí ele está lá, ele responde depois. Então, eu acho que essa atitude, que nem ela estava falando, deixa a pessoa estressada, porque ela não vive o aqui. Nunca é aqui. Você está com as pessoas, que seja uma amiga tomando um café e você já vai falar com a outra, então você está fazendo o que aqui? Né? Então perde todo o sentido da própria vida, né? Então eu acho que isso é imperdoável. Já que a gente falou de vida, substituir, né? Não dá para substituir. Eu acho que como ferramenta a nosso favor é maravilhoso, porque o que a gente faz com isso, agiliza muito, né? Eu tenho uma filha que mora fora, a gente se fala todo dia pelo WhatsApp. Nós mandamos áudios assim de 15 minutos, aí ela responde outro áudio, aí a mãe corta um pouco, né? Não fica muito grande. Então, maravilha, mas como tudo, né? Aprender a usar, né? A hora que está perto é o melhor do pedaço. Ô, Vivian, vamos dar um panorama? Tentar ser rápido. Fases da vida. As fases da vida. A gente tem a fase do adolescente que ele busca ficar sozinho, ele gosta de ficar sozinho, gosta de ficar no quarto. Tem uma coisa, às vezes os pais querem sair, o adolescente, não, pai, não vou acompanhar, querem ficar em casa. Como é que o pai lida com isso? O mais fácil é o pai falar assim, mas esse menino não sai de casa. Ou falar para os amigos, tira esse moleque de casa. É bom deixar ele sozinho, para ele aprender como se lidar? Mas agora nós vamos falar do momento atual hoje, que é por causa que nós temos as redes sociais, que é uma fase diferente do adolescente ficar sozinho. E antigamente que ele ficava sozinho de outras formas, né? Ele lia um livro, ele fazia uma outra atividade. Hoje não. Então, assim, hoje, quando se fica sozinho, falar assim, estar sozinho, um adolescente, não quero sair e fica lá, só no celular, só no videogame, aí é preocupante. Tá. Por causa a falta do contato, o desenvolver ali é muito, assim, e você não sabe até que ponto vai aquilo ali. E a idade que é o adolescente, ele está em desenvolvimento. Então, para depender, ficar assim, totalmente dependente, é muito perigoso. Então, eu vejo assim que tudo tem a dosagem. Tem a dosagem. O estar sozinho é bom, o adolescente precisa pensar, ele precisa refletir, ele precisa rever princípios, ele é bom, mas assim, ele vai, fica lá e vem conversa com você. Agora, quando ele se isola e não traz para você o que ele viu, o que ele fez, aí é preocupante. E nós pais temos que estar de olho por causa disso, né? Porque muitas vezes eles não trazem. Isso aí. Como a Ingrid estava falando, muitas vezes um casal não conhece seu companheiro, sua companheira, às vezes um pai não conhece seu filho, né? Não sabe nada dele, né? Isso.
E porque teve falha na relação de diálogo, né? Que o pai e a mãe precisam favorecer esse diálogo com a criança. Estimular o que eu percebo isso, né? muito que os pais querem que o filho seja do jeito que eles querem. Então, assim, se o filho não está agindo conforme eles querem, eles já ficam bravos e já cortam. Não, você tem que deixar a criança ser o que ela é. Como que ela está vindo? Como que ela está sentindo as coisas? E a maioria quer que seja no quadradinho, né? E acaba não dando essa oportunidade da criança ter essa autonomia de ser ela, de falar o que ela sente, que ela não sente, que ela gosta, que ela não gosta, e respeitar isso. Então, tem filho que fala, eu não vou falar mais com meus pais, vou ficar quieto. Porque nada entende, Porque nada entende, tudo me pergunta, tudo me cobra, tudo me põe em domínio deles. E aí ele se afasta. Aí eu pergunto, é bom isso? Isso não é saudável. Não. Isso traz problemas de relacionamento gravíssimos. E outra questão também, né, Ingrid, que a gente, até no consultório, você vê pais que trazem as crianças para consultório, aí a criança fez alguma coisa, toma meu celular, vai brincar, vai no joguinho. Aí eles não sabem o que eles estão fazendo com essas crianças. Aí depois incentivando ela a ser sozinha, aí depois né? fala assim, você não pode ficar, me dá esse celular. Sabe? Assim, eu incentivo, aí depois... Mas depois eu retiro. E aí? E o que você teria que dar para que isso não acontecesse? E tem criança que entra no consultório e depois fala assim para mim, eu falei, o que aconteceu lá fora? Teve uma vez que a mãe bateu no rosto do menino, que outra paciente viu e me falou. Aí eu perguntei, o que aconteceu lá fora? Ele disse para mim assim, eu fui pedir para minha mãe me dar atenção, que ela estava no celular, e ela ficou brava dizendo que aquela hora era a hora dela. E eu fui puxar o fone de ouvido e ela me mandou a mão no rosto. Então, assim, ao ponto que chega. Que chegou. Ingrid, a gente falou um pouquinho aqui da adolescência, vamos passar para a fase adulta, por exemplo. A gente tem vários momentos de mudança ou de rupturas. Mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de emprego, rolou uma demissão. Como lidar com esses momentos que podem trazer ali uma solidão, né? Até se você se inserir novamente num outro contexto. Até que ponto a gente considera essa solidão saudável e a que ponto a gente fala, opa, já passou um tempo, eu ainda não me adaptei, não deu certo, preciso procurar ajuda. Eu penso que é através da infância que vem vindo num processo de amadurecimento, que os pais vão fazendo isso junto com os filhos, né? Os filhos vão aprendendo a trabalhar em sociedade, em ficar em sociedade. E aí depois que vem a idade adulta, né? Vamos dizer, se for fazer em fases. A idade adulta, ela vem através desse passado que ela teve. Então, se ela teve um passado legal, bacana, se ela tem sonhos, planejamento de vida, ela fala, agora eu vou ser gerente de um lugar. Então, eu vou para lá, eu vou morar nos Estados Unidos, por exemplo. Vai sozinho, porque ela tem estrutura para ir sozinha. Para aguentar isso. Para aguentar, ficar longe de todo mundo e tal. Agora, tem gente que não tem essa estrutura de ir ficar longe também. Então, se ela tiver essa solitude, ela tem, né? De ficar longe, ficar em outro estado, outro país, enfim. Fica meses e consegue. Tem gente que consegue sim, viu? Numa boa. Eu atendi uma moça que morou no Canadá, ficou 10 anos morando lá. E vinha a cada 2, 3 anos para cá. Com família, tudo aqui. Entendeu? E conseguiu morar. Então, eu acredito que tem a ver com esse processo de crescimento. Que os pais devem estar juntos nesse processo de crescimento. De fazer com que o filho seja autônomo, independente, para sonhar, para criar, para sofrer, para fazer e se levantar. Cair e se levantar, cair e se levantar. Ô Silvia, como é que é lidar ou dar essa estrutura para o filho ter as solitudes? Você tem 2 filhos, né? Cresce, empodera, mas e a hora que eles saem de casa, saem dali debaixo da mãe, como é que a mãe lida com isso? A minha filha foi embora com 18 anos, morar com o namorado e tá lá até hoje, né? Ela tá Casou, onde? ela tá na Espanha. E o meu filho, quando eu me separei, foi morar com meu ex-marido. E eu acabei ficando sozinha. Porque aí eu já estava aqui, né? E ele voltou para onde eu estou indo agora de mudança. Então, bom, eu fiquei aqui, eu já tinha feito várias amizades, eu já tinha um relacionamento de trabalho, falei, é aqui que eu vou ficar. E fiquei aprendendo muita coisa e fazendo muita coisa. Só que aí vai passando o tempo, então aí eu fiquei no próprio lugar do filho. Pois é. Sim. É como se eu fosse a filha que foi embora tal, e de repente, agora eu já brinquei bastante por aqui, agora deixa eu lamber minha cria lá um pouquinho. Mas já com essa construção interna de que eu não vou lá porque eu tô carente aqui, eu vou lá porque eu quero aproveitar de uma relação
que é única, né? Eu posso ir morar na cidade que ele não Que vai ele vir está pra cá. agora. Você já contou o fim do filme. Então, pro pessoal lá de casa, você está se preparando, depois desse período delicioso de solitude, para voltar a morar perto do seu filho, é isso, né? É, o que está no Brasil, porque aqui está muito difícil, vai ficar por aqui Vai ficar por mesmo. enquanto aqui com o do Brasil, Com o né? do Brasil. E agora você vai viver a solitude lá, mesmo solitude de lá, lado do de lá, filho. quer dizer, eu acho que eu consegui ter, porque eu não tinha esses nãos, eu não tinha essa noção, eu era muito o outro, né? Então, acho que essa solidão que virou solitude foi muito construtiva, porque deu para me reconstruir. Ter a tua autonomia, né? É. E assim como existe a solidão a dois, pode existir também a solitude a dois, né? Você se curtir e tá com uma pessoa do lado, né? E isso é muito bom, porque você consegue se conhecer e dar espaço para que o outro se conheça, né? E o fato de você ter alguém com você e você se conhecendo é muito melhor. Agora, quando você se isola ou quando você acha que o outro está sozinho, está querendo ficar sozinho, ter o espaço dele, e é porque ele não te quer, aí complica, não vamos né? confundir as coisas. Porque cada um tem seu espaço. E aí é a hora de você ajudar você se descobrir, ajudar o outro a se descobrir também, né? É um exercício de generosidade também? Também. Isso, eu acho que é muito. Também, muito. isso. É muito legal é isso. muito, se relacionar com pessoas, e ter um parceiro, uma parceira, é um exercício de generosidade. Você tem que abrir mão de muitas coisas da gente pelo outro. A gente vai para a rodada final, Matheus. Exatamente. Já estamos acabando o programa. E eu quero perguntar, e que cada uma de vocês responda, o que a gente pode deixar, qual que é a ponte para passar da solidão para a solitude? Se a gente puder resumir aqui numa frase, numa explicação de cada uma de vocês. Com que conduta, com que hábito que a gente consegue? Eu vou falar uma coisa que eu já li sobre isso. Tudo está dentro da gente, não está fora. A gente está numa fase de buscar tudo fora. Não é verdade, é dentro. Tudo que você quiser é buscar dentro de si. As respostas, os conflitos, as depressões, as angústias, o bem-estar, está dentro de você. Não adianta buscar fora. O que está fora alivia um pouco. O que realmente faz sentido é quando você busca de verdade dentro de você. E você acha dentro de você e aí é verdadeiro. Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Silvia? Da solidão para a solitude, eu acho que já falei um pouquinho, a gente ter coragem, né, de se voltar para dentro e humildade de pedir ajuda e depois muita generosidade para compartilhar, porque é muito bom, né? Cidinha. Eu digo o mesmo que disseram, vou repetir algumas questões, porque assim, eu querer me conhecer, eu dar oportunidade para mim poder saber o que existe dentro de mim e que tem coisas muito boas dentro de cada pessoa e ter assim a humildade de buscar ajuda e acreditar que o outro possa te ajudar e não se colocar numa situação de menor. Porque o que busca ajuda não é o menor, ele é maior, porque ele tem a humildade de estar buscando, né? E isso é muito importante. E que o fato de usar mais a palavra solitude, no sentido de que, assim, eu quero estar bem, eu preciso ficar sozinha, porque o mundo que a gente vive hoje com as redes sociais, o meio de comunicação, eles acabam nos inundando e as pessoas não estão percebendo que elas precisam da solitude para elas se achegarem a elas mesmas, porque as informações vêm com muita força e nós não somos um computador, nós somos seres humanos. O computador, você coloca um pendrive, um HD externo de 1 tera, ele processa. E nós não temos essa capacidade, então nós precisamos da solitude, nós precisamos desse silêncio, nós precisamos nos aquietar para estar bem com o outro, buscar o outro, né? E viver em grupo ou até mesmo sozinho. Perfeito. Matheus, são com esses conselhos Exatamente. que a gente termina o ponto de vista de hoje. Espero que você tenha gostado do tema que a gente debateu. Exatamente. E não nos deixe sozinhos. Semana que vem a gente volta com outro tema interessante para você e para sua família. Tchau. Até lá.